Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia que eu vou trazer uma notícia específica da Paramount. Pelo que eu vi aqui, a Paramount também agora faz parte lá pro pessoal que curte MMA no Canadá. Pois é, aconteceu aqui pra gente, né? A gente perdeu o Fight Pass e passou a ser obrigado, né, a assistir pela Paramount e lá no Canadá vai acontecer a mesma coisa e temos mais informações. A primeira informação da notícia, tá? Que eu achei aqui é o seguinte: o contrato tem duração ali de 6 anos, então começa a entrar em vigor no ano que vem, tá? 2027. Aí o que que muda para eles lá? Vai ser parecido com o que aconteceu aqui, né? A Paramount Plus acaba para eles sendo exclusiva, né, para os eventos que antes eram pay-per-view, né? Os eventos que a gente chama de numerados, né, que são os eventos onde tem ali cinturão. Se não tem cinturão, tem alguma luta extremamente relevante, tá? Então, em todo o território nacional, eles passam a assistir ali através da Paramount Plus. E aí, o que que isso quer dizer para o fã canadense? A mesma coisa que significou para a gente, né? O custo geral para eles acaba sendo melhor. Na verdade, para eles é até melhor que para a gente, porque para a gente não pagava o pay-per-view numerado ali, uma fortuna e tal. A gente pagava o Fight Pass, uma assinatura baratinha, que tinha ali já tudo englobado, né? Então, para a gente não foi uma mudança tão drástica, né? Nos Estados Unidos, e no caso lá do Canadá, fica muito melhor, tá? Porque eles pagavam ali, se eu não me engano, acho que era 60 ou 70 dólares, tá? Por um card pay-per-view. Então era muita grana. Agora, se o cara já assina, por exemplo, a Paramount, ele já vai assistir ali, tá? Então acaba tendo um custo muito menor para os fãs e não tem nenhum custo adicional. Se o cara já assina a Paramount, ou mesmo que ele não assine, ele só assina a Paramount, que é muito mais barato que o pay-per-view que ele pagava, e ele vai poder assistir tudo ali. Então acaba que o custo para o fã é muito menor lá no Canadá, o que acaba dando uma audiência muito maior. E aí, continuando, o que mais a gente tem aqui da notícia, tá? Essa expansão, tá, que foi firmada aí do UFC com a Paramount, acaba tendo mais um país, né, que é o Canadá, e isso acaba, né, consolidando a própria Paramount como o destino principal, né, do próprio UFC nas Américas, né? Porque a gente tinha a América Latina em si, né, e agora acaba tendo aí a América do Norte, tá? E uma coisa que chamou muita atenção, que eu vi na própria notícia, é em relação à audiência, tá? Porque muita gente, quando fala da própria Paramount em si, ou fala dos 7 bilhões, que foi o contrato lá, né, por 7 anos, ou fala de propaganda, né? Porque a gente assiste 1 minuto de luta e 49 de propaganda. Mas não é só isso, tá? A audiência realmente foi surreal. Se a gente pegar aqui, ó, tá escrito na notícia, a audiência que a gente teve na Paramount ali logo no início dela, tá? No streaming, foi cerca de 15 vezes maior do que a média de audiência, tá, em eventos pay-per-view dos últimos 2 anos. Ou seja, o que que acontece pro UFC nesse caso, né? O UFC tinha já uma boa audiência ali, tinha ali suas vendas pay-per-view, esse modelo que rolou por muitos anos. Mas quando fez essa parceria aí, né, com a Paramount, acabou que a audiência aumentou muito. Por quê? Primeiro que a Paramount já tem uma base de clientes gigantesca, mas não só isso. Quem já tinha a assinatura ali, por mais que não acompanhasse o UFC, por exemplo, o MMA, o cara não precisou pagar nada. O cara já estava na Paramount. Então, às vezes, o cara pega ali, pega e assiste. Por quê? O cara não gastou nada. Então, ele acaba somando ali nessa audiência, porque para ele não teve custo adicional nenhum. Então, mesmo quem, por exemplo, assistia de vez em quando o UFC, porque, pô, era caro o pay-per-view. Então, o cara pegava, assistia de vez em quando. Lembrando, isso não conta muito pra gente, né? Porque a gente pagava uma coisa só desde a época do combate. Mas pro cara que tá lá fora, que às vezes não tinha tanta grana, o cara, pô, pagava e assistia um evento mais importante de um cara que ele gostava. Só que aí, no caso da Paramount, o cara ou já era assinante, ou de novo, se assinasse era muito mais barato que o pay-per-view, o cara passa a assistir mais. Então, o pool de espectadores é muito maior. Por isso que teve isso, né, na notícia, esse número absurdo de 15 vezes mais do que a média de eventos pay-per-view nos últimos 2 anos. Lembrando que o Canadá faz parte ali de um país importante que o UFC gosta, porque acaba fazendo muitos eventos por lá, inclusive com nomes grandes brasileiros e tal. Então, realmente, é uma relação que já tem um certo histórico, uma certa importância, e que o UFC acaba encontrando ali a Paramount como um aliado para não só baratear o custo e trazer novos espectadores, mas até para conseguir aumentar mais espectadores, mais trazer gente nova que às vezes já assina a própria Paramount e que não tinha tanto interesse, mas como vai estar ali, às vezes o cara acaba clicando e assistindo. Então você acaba recrutando novas pessoas para o esporte. Então realmente tem essa vantagem, tá? E isso eu acho que realmente é positivo para o esporte, tirando a parte do dinheiro, não sei o quê, enfim,
enfim, esses comentários, né, que sempre vai ter, mas a UFC tá ganhando tanto e o dinheiro não sei o que lá, né? Não tô falando disso, tô falando pro esporte em si. Acaba que a Paramount, por esses números, por fatos e não por opinião, acaba sendo positivo, né, pro esporte, porque traz mais audiência e, de novo, boa parte dessa audiência é nova. Por quê? Porque o cara não tem custo, então, assim, o custo dele já é o que ele já assina, então ele acaba meio que assistindo, então traz novas pessoas e é aquilo, né? Quanto mais audiência, como foi esse começo da Paramount, com esse número absurdo de audiência que eu falei, são mais espectadores que assistem as lutas, por consequência, óbvio, os lutadores, e que isso pode acabar trazendo mais seguidores para cada lutador, mais engajamento. Então, é óbvio que poderia pagar mais por conta do acordo, assim como tá pagando mais no bônus. Enfim, tem coisas ali que sempre pode ter crítica e tal, mas, cara, querendo ou não, só pela audiência ser tão maior, isso já é benéfico para os lutadores, que é uma coisa que o Dana White sempre falou, e que independente dele falar isso só para justificar que ele não paga bem ou não, a questão é, quando você entra no UFC, você tem uma plataforma que, se você conseguir usar ao seu favor, é absurda. Você tem um canhão na mão, você tem um canhão de audiência. Então a gente consegue pegar caras como, sei lá, o Josh Hooket, por exemplo, que fez aquele personagem escroto que muita gente odeia, mas a audiência deve ser tão grande que o cara fica de um dia pro outro extremamente relevante. E é aquela velha história que teve recente, da Ronda, porque a Ronda não seria tal o que ela é, né, sem o UFC, ou como já falaram da própria Paige VanZant, né, que o Dana White uma vez respondeu, quando ela falou, eu ganho mais dinheiro fora do UFC que no UFC. Sim, mas depois que você ficou extremamente conhecida, popular por conta do próprio UFC. Então, assim, essa é uma diferença que existe quando, por exemplo, pegam, né, eventos menores e falam, lá, sei lá, o PFL tinha o torneio de 1 milhão. Porque eu ganho mais no PFL que eu ganhava no UFC. Tem muito lutador que fala isso, e é um fato, né? O cara pode ganhar mais dinheiro na PFL ou em outro evento, mas o fato é, nenhum outro evento vai te dar a visibilidade que o UFC dá. Então, se você consegue usar a ferramenta ao seu favor, você pode ganhar muito mais dinheiro que estando fora do UFC. Como são lutadores, um exemplo, tá? Pra não citar, Poatan, não citar campeão, porque aí é muito fora da curva, a gente pode pegar a própria Amanda Ribas. Olha a quantidade de patrocínios que ela tem desde anos atrás. Por quê? Porque ela sabe usar a plataforma pro bem dela, pra conseguir mais patrocínios, porque ela tem carisma, ela luta bem, então assim, ela tem várias ferramentas ali, né? Não só como lutadora, mas como pessoa, como ela trata o negócio em si, que ela conseguiu atrair mais renda para ela, né? Assim como a própria Paige VanZant, tudo bem, ela foi pra uma outra vertente ali e tal, que muita gente pode não concordar, mas ela também tem a audiência ali na mão, como o próprio Francis Ngannou. Se o Francis Ngannou não tivesse lutado no UFC, alguém acha que o passe dele valeria tanto para fazer luta no boxe, por exemplo? Se ele fosse um campeão do Bellator, ele ia ter a mesma bala, né? Ia valer o mesmo valor ali para fazer uma luta de boxe? Provavelmente não. Então, no geral, é isso, tá? Apesar das minhas considerações aí, com excesso de propaganda, com a qualidade do sinal, que pra mim até hoje eu não entendo por que não é um sinal pelo menos 1080, né? Porque se eu não me engano acho que é 720. Assim, se assiste qualquer outro evento ao vivo, por exemplo, da Netflix, a qualidade era absurda, né? De imagem e tal. O do UFC continua bem ruim, né? Não tô nem pedindo pra ser 4K, mas poderia ser um pouco melhor. Mas tirando essas coisas, né? A propaganda, a qualidade do vídeo, enfim, aquelas coisas do dia a dia, realmente, no final das contas, eu acho que essa conexão, essa parceria de Paramount com a UFC foi, querendo ou não, muito boa pro UFC, pela grana, muito bom pra Paramount, porque levou uma base de fãs gigante pra dentro da plataforma, convertendo em mais assinantes, e querendo ou não, até pro esporte em si, acaba sendo positivo, porque, de novo, as pessoas têm um acesso mais facilitado, mais barato, então, teoricamente, todo mundo ganha um pouco ali, tá? Mas é isso, quero saber sua opinião, o que você acha agora do próprio Canadá também tendo essa possibilidade? Lembrando, pra gente, pode não parecer tão positivo, porque a gente já tinha o Fight Pass, não pagava evento à parte, mas no caso do Canadá, fica muito mais barato. Comenta aqui embaixo, o que você acha? Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!